Um bom dia, boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma palavra de fé, né? Voltando com o nosso canal aqui, com os nossos vídeos. Hoje nós iremos falar sobre a forma que a fé age. É uma meditação com base da palavra de João, capítulo 2, versículo 22. Lendo do versículo 20, a gente vê assim: Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Que Jesus tinha falado no versículo 19 que, que destruiria o templo, né, que estava sendo observado lá, e ele reconstruiria, né, levantaria em 3 dias. Aí os judeus falaram, né, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias, né? Ou seja, né, se demorou, né, meio século, na verdade, né, meio século, para quase meio século, para aquele templo ser construído, se ele fosse destruído, por acaso ele ia conseguir ser levantado facilmente assim, menos de 3 dias, menos de uma semana, né? Mas aí, versículo 21 diz assim: Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Ou seja, Jesus não estava realmente se referindo literalmente àquele templo, né? Embora o templo, né, que Jesus tinha falado também, né, sobre aquele templo, né, que falou, né, que não ficará pedra sobre pedra, né? Aí acredito que foi no ano 70, né, que Jerusalém tinha sido invadido e o templo foi derrubado, né? E ele realmente cumpriu a profecia de Jesus, que disse que, né, não ficaria pedra sobre pedra. Mas Jesus estava se referindo a ele. Ou seja, ele, Jesus sendo representado pelo templo, seria derrubado. Ou seja, crucificado, né? Ele seria morto como ele foi. Mas em três dias ele seria reedificado. Ou seja, a gente sabe que 3 dias depois da morte de Cristo, ele foi ressuscitado, né? Ele ressuscitou. Aí o versículo 22 diz assim: Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Olha só, a gente vê que a gente está no início do livro de João, e o livro de João ele já dá tipo um spoiler, digamos assim, do que de fato aconteceu lá depois, depois de, né, que Jesus foi preso, lá no momento que teve no jardim de Getsemane, morreu, foi crucificado, né, enfim, ressuscitado, né, como a gente sabe lá nos últimos momentos da palavra, né, do livro de João, dos evangelhos. Mas aí a Bíblia já esclarece que depois que tudo isso aconteceu, a profecia se cumpriu, a profecia da palavra que Jesus tinha falado se cumpriu, então os discípulos creram em Jesus de fato e de verdade. Creram na palavra que ele tinha falado. Isso aqui foi um lembrete pelo que realmente aconteceu. Então a gente leva o seguinte ensinamento: Jesus, ele ensinou tantas vezes as pessoas, não só os seus discípulos que ouviram, mas ele ensinou povos. Ele não só ficou em Jerusalém, foi para Samaria, foi para os confins da Judéia, pregou no meio do mar, né, onde estava num barco, pregava para a multidão. Jesus pregou em vários lugares que ele ficava, né, que ele podia ir, né? Jesus não sendo ali humano, né, que tendo uma época que a tecnologia não existia, Jesus não podia, por exemplo, sair lá de Israel e ir para outro país, para a Síria, por exemplo, né? E países que naquela época já eram descobertos, né? Já existiam ali. Jesus não podia ir para o mundo inteiro, assim, no mundo inteiro assim, e falar da palavra, falar do evangelho. Embora Jesus pudesse falar, né, falar a língua das pessoas não ia ser um problema, né? Mas se Jesus, estando em forma humana, pudesse ser um problema, podia ter um tradutor, enfim, Jesus podia dar um jeito, né? Mas ele não conseguia fazer isso por causa da sua forma humana, por causa das suas limitações nesse mundo, digamos assim, quando ele estava em corpo humano. Mas hoje a gente vê que a palavra de Deus é pregada através do evangelho na internet, através das igrejas, e milhares de igrejas que existem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Até em países que antes o cristianismo já era proibido, aí as igrejas estão se interferindo, estão se ingressando nesses lugares que a palavra de Deus era praticamente oculta, era proibida, tinha até pena de morte. Mas enfim, tudo isso hoje existe para se cumprir essa palavra. E Jesus falou em todos os lugares, os discípulos ouviram e tal. Mas haviam pessoas, eu não só digo pessoas que ouviram, aleatórios, anônimos, que ouviram a palavra do Senhor Jesus, mas eu digo seus discípulos. Existiam discípulos que não acreditaram. Vamos citar um exemplo? Tomé. Tomé, quando
falaram que Jesus ressuscitou, ele falou, todo mundo falando, Jesus ressuscitou, ele não está morto, a gente viu ele ressuscitado. Tomé falou assim, se ele não me aparecer aqui, na minha frente, e eu ainda não tocar, eu ando tocando nas feridas, os pregos que perfuraram sua mão, perfuraram seus pés, e a lança, a corte que a lança foi perfurada, eu não vou acreditar. Ou seja, você vê que ele ainda nem fala, ele ainda fala assim, se eu não somente ver e tocar, então não basta ver, né? Jesus podia ali aparecer ressuscitado na sua frente, mas ele não era suficiente ainda. Eu tinha que tocar nas feridas dele para ver, provar realmente que era Jesus ali ressuscitado. Tomé era um rapaz cheio de dúvida ali. E de fato isso aconteceu, Jesus apareceu para ele e ele tocou em Jesus e reconheceu. Mas a gente viu que teve momento que Jesus tinha que se provar fisicamente ali para que fosse provado, né? Fosse determinado ali e ele acreditasse de fato do que as pessoas estavam dizendo. E Tomé, as pessoas deste mundo, elas não se diferenciam de Tomé. Se a gente quiser ir um pouco mais além, a gente pode falar de Judas Iscariotes, o traidor. Ele não acreditava no Messias mesmo. Ou se ele acreditava, ele não dava atenção. Tanto que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. No final ele ficou com remorso e se matou. Mas na minha teoria, na minha visão, Judas ele não acreditava. Ou se ele acreditava, ele não dava atenção. Mas era uma forma de não acreditar. Porque muitos acreditam, muitos dizem nesse mundo que acreditam em Deus, mas não praticam a sua palavra. E eu não sei se você sabe, existe uma diferença entre acreditar e crer. Eu posso acreditar que Deus existe, mas se eu não creio que Ele existe, que Ele é e que Ele pode ser comigo, de nada adianta. Eu acredito que, por exemplo, que Deus está acima de todos os céus, da terra, mas se eu não busco a Ele, ou seja, se eu não provo que eu creio nele de fato, de verdade, eu só fico na teoria, Deus nunca vai ser algo para mim, nunca vai ser real para mim. Então muitos são como Tomé, precisam ver para crer. Mas Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas os discípulos, muitos deles precisaram ver para acreditar. Mas a gente está numa época atual que a fé ela é agora a arma mais necessária para ser usada. Enquanto você nunca viu Jesus na sua vida, assim na sua frente, você nunca viu Deus. Você só tem isso aqui, ó, a palavra. Você só tem a palavra dele como, digamos assim, prova do que ele deixou. Mas você nunca viu Deus. Você nunca ouviu a voz dele assim do céu, como a Bíblia diz que Abraão ouviu, Moisés ouviu, etc. Você nunca ouviu. Mas você apenas crê, cara, se você realmente crê. Se você crê nela. E você vive, é uma vida diferente que você tem. Ah, então a gente vive com uma fé ilusória, porque a gente acredita naquilo que a gente nunca viu. Eu levo uma frase assim pra minha vida, né? Eu respeito muito quem não acredita em Deus, ou até quem não acredita, tipo assim, eu digo não acreditar, tanto não acreditar que existe Deus, tanto naqueles que não acreditam no Deus cristão, em Jesus, mas acreditam em outros deuses de outras religiões, eu respeito. Eu respeito sua opinião, posso debater, posso discutir, posso, mas eu vou continuar respeitando sua opinião, enquanto a minha também foi respeitada. Mas uma coisa eu levo, digamos assim, contra o argumento deles, né? Se você diz é impossível provar a existência de Deus, porque de fato você nunca vai provar ele. Você nunca vai provar Deus. O seu método de provar Deus é através da ciência. E Deus ele é antemporal, ele está acima de tudo. Deus está acima da ciência, Deus está acima da física, ele está fora da realidade. Ele criou, mas não é porque ele criou que significa que ele necessariamente tem que estar preso à nossa criação. Então, ele está fora da criação, está acima de tudo. Então não dá para provar. Mas Deus pode provar você. E quando Deus se prova para você, ou melhor, Deus prova de você, ou seja, você se deixando ser provado por Deus, é você deixar Deus se fazer real em você. Se você está morrendo, perdendo sangue, está com uma hemorragia, você não vai esperar o hospital vir até você, você vai até o hospital, senão você vai morrer. A mesma coisa é Deus. Você não pode esperar Deus vir como um garçom na sua vida, você tem que ir até Deus. Se você não chegar até Deus, você vai estar morto espiritualmente. E do que vai adiantar? Você ficar falando, você ficar se discutindo, se queixando, e no final acaba morrendo, perdendo sua alma. Mas eu nunca vi Deus.
se você não acredita em Deus, mas você tá com a sua vida destruída, ninguém resolveu, nada resolve. Nada resolveu sua vida, você sente um vazio na sua vida. Tá na hora da sua vida ter uma mudança. Tá na hora da sua vida ser transformada. Prove Deus na sua vida através dessa promessa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração, com sinceridade. Busque provar Deus na sua vida. Mas olha para o céu, mesmo que você não acredite. Ou mesmo que você já perdeu as esperanças, você olha para o céu e fala assim, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, fala do seu jeito. Se o Senhor existe mesmo, prova na minha vida. Me ajuda, resolve essa situação. Eu preciso do Senhor, eu necessito de Ti. Todo mundo, já busquei ajuda em todos, ninguém me ajudou. Busque. Simplesmente busque. E Deus vai se provar para você. Ou você pode vir até esse vídeo, pode vir nas minhas redes sociais, que tá aí até na descrição do vídeo. Pode vir falar que eu sou mentiroso, que a palavra de Deus é mentirosa, você pode vir. Mas você tem que provar primeiro. Você tem que tentar. Eu não posso falar que o médico não vai me ajudar, sendo que eu nem tentei. Sendo que eu nem deixei ele me diagnosticar ou tentar resolver minha situação. Então você tem que buscar Deus, você tem que provar Deus na sua vida. Deixar de ser provado por Ele. E é assim que a gente vive pela fé. A fé é assim. Mas essa aqui não é uma fé louca somente. Não é uma fé fanática. É a fé inteligente. É a fé racional. E você tem ela quando você busca, não por fanatismo, não por cultura, não por religião, mas por busca por sinceridade e coração aberto, usando a razão, a mente. Usando aquilo que está dentro da sua cabeça. E assim você vai ver. É um desafio mesmo. Pode fazer. E como os discípulos creram nas palavras de Jesus quando viram o ressuscitado, quando viram as profecias e as palavras que ele falou se cumprindo, assim você vai ver Deus. Claro, você não vai ver fisicamente como você me vê aqui, mas você vai ver Ele na sua vida através do que Ele vai fazer em você. Se a sua vida está destruída, se você está com depressão, você está querendo desistir de tudo, ninguém te ajuda, terapia não te ajuda, claro, não querendo desmerecer, mas tem coisas aqui nesse mundo que estão a serviço, mas nem sempre ajuda, nem sempre resolve. Então se você está servindo a isso, mas não resolve sua vida, está na hora de bater na última porta. E essa última porta é o Senhor Jesus Cristo. Então busque Ele. Busque com sinceridade. O que Deus quer não é palavras bonitas, não é alguém que saiba falar, saiba propagar palavras. Ele quer um coração sincero. E é dessa forma que Ele vai poder entrar na sua vida. Amém? Então faça essa prova com Deus. E mesmo que você diga que você acredita em Deus, mas você tem visto uma coisa na sua vida que você vê que isso não é algo normal. Esse desafio serve para você também. Mas essa é a palavra de hoje. Prove Deus na sua vida. É o conselho. Você só vai saber que Ele existe quando você buscar Ele, de fato e de verdade. Então é isso aí. João capítulo 2, versículo 22 é a palavra-chave. E creia que Ele vai fazer sinais se cumprir na sua vida. Como Ele cumpriu sinais, milagres, maravilhas, coisas, pessoas que não acreditavam em mais nada, mas que quando viram que uma pessoa podia ajudar eles falaram, eu creio, Senhor. Não é à toa que Jesus falava, né? A tua fé te salvou. Vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. A tua fé te ajudou. A tua fé vai te salvar. Sua sinceridade, seu coração aberto vai te salvar. Mas você tem que crer. Você tem que buscar para crer com sinceridade. E assim você vai ver a mudança e a transformação acontecer na sua vida. Você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Busca Ele e você vai ver. Deixa a incredulidade de lado, o ceticismo de lado. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro. Siga as minhas redes sociais, lá eu posto palavras de fé, enfim. Posso conversar, posso falar, enfim, atender, enfim. Estamos ali para te ajudar. Tá o número aí do Pastor Online também, se você precisa de uma ajuda, precisa de uma situação aí que precisa ser resolvida. Seja na sua vida financeira, na sua vida espiritual, o que tem que estar dentro de você. Você pode pedir oração, você pode desabafar com alguém, com o Pastor Online, que está aí o número da nossa central, que vai ajudar você. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.